Boa noite! Ou você que está assistindo pelo YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você esteja. Como devemos expulsar os demônios na vida de uma pessoa quando essa pessoa estiver possuída? Tem na Bíblia critérios. O que nós sabemos é que a Bíblia diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Queridos irmãos, o mundo espiritual satânico é uma realidade. O mundo espiritual positivo, onde existe anjos de Deus, o próprio Deus, ou melhor, a Trindade, é real. Mas existe na nossa era uma supervalorização demoníaca, no sentido de colocar as operações do diabo em destaque. Em outras palavras, estamos dando muito ibope para Satanás. Ao invés de nós nos concentrarmos mais no reino de Deus, mesmo sabendo da existência de Satanás, nós não podemos fixar a nossa mente nas coisas demoníacas. Algumas pessoas vivem perturbadas por se preocupar tanto com o mundo espiritual diabólico, a ponto de dar significado maligno para todas as coisas que acontecem. É real? O diabo cria muitas situações difíceis e ele luta contra a nossa vida de dia e noite. Nós temos batalha contra ele ferrenha, é real. Mas nada que justifique essa concentração pelo reino maligno. Senão, vamos viver como pessoas aflitas. Porque se cair uma colher da nossa mão, vamos dizer que é a fúria dele. E aonde fica o reino dos homens? Aonde fica então o governo humano, a mente humana? Nós temos na Bíblia um dom chamado discernimento de espíritos, pois é um dom que nos capacitará a discernir as coisas que são de Deus, que são humana, e as que são maligna. Por isso, o dom está no plural. Discernimento de espíritos. Espírito do homem, espírito de Deus e o espírito maligno. Espírito de Deus, espírito do homem e o espírito maligno. Por isso, nós precisamos priorizar as questões espirituais, conviver bem no meio humano e saber enfrentar e se defender das malignas. Na Bíblia, existe referência de Deus, diretamente ou indiretamente, cerca de 8.000 vezes. Referências, da mesma forma, relacionado a Satanás e aos demônios, cerca de 177 vezes. Então nós percebemos que a porcentagem é muito menor para darmos tanto atenção, a ponto de algumas pessoas sofrerem prejuízo com essa invocação demoníaca, com essa preocupação maligna, dando tanta atenção para as obras das trevas, nos esquecendo que existe o mundo humano, o mundo divino e o mundo maligno. Algumas pessoas se assustam muito ao chegar em uma igreja, por exemplo, e percebemos que existe mais invocação dos poderes malignos do que ao nome de Deus.
é real o lado maligno, mas o que nos importa é estarmos nas mãos de Deus. A nossa parte quanto ao outro lado é estarmos vigilantes, estarmos orando, estarmos sempre pedindo a Deus direção para que não venhamos ser enganados pelo diabo. Algumas coisas que acontecem em alguns lugares são aterrador, estarrecedor, é de assombrar. Que quando as pessoas vão orar por outra, usa tanto nome de demônios para conseguir descobrir qual entidade está possuindo uma pessoa, a ponto de outros que não tem nada a ver com a história sentir mal. Às vezes nós não vigiamos. Por que é que nós vamos orar por alguém que está de frente do púlpito, que está com algum espírito maligno, que está possuído? Por que usar o microfone? Por que não fazer oração ao ouvido da pessoa, próxima à pessoa? E enquanto isso a igreja continua orando, que a igreja naquele momento vai se concentrar em ajudar a orar, ao invés de criar um espetáculo e de assombrar as outras pessoas que não tem nada a ver com a história, que muitas vezes não compreendem o que está ocorrendo. Jesus nunca deu essa prioridade de invocação, de ficar perguntando o nome, de ficar dizendo de onde você veio, o que você quer fazer, como é que você chegou aqui. Só falta perguntar o passaporte do diabo, a RG de Satanás. Ele morava onde antes de ser Satanás? Algumas pessoas quase procuram essas questões. Muitas pessoas se esquecem que alguns vão nesses lugares por causa desses espetáculos. Por outro lado, existem muitas pessoas que deixam de congregar em alguns lugares por causa dessas invocações. O culto é um ambiente festivo, o culto é um ambiente alegre, o culto deve ser um ambiente de adoração, sem essas interferências por nossa invocação. Se por acaso obras se manifestarem, se por acaso o diabo tentar usar alguém ou possuir alguém, na verdade nós não deveríamos nem interromper o culto para orar por essa pessoa que se manifestasse publicamente. O que nós deveríamos fazer? Pegue pessoas, um obreiro, uma obreira, de forma coerente, conveniente, pessoas que estão ali na igreja que nós conhecemos, que não vai ficar escandalizado ou com medo, e peça assim, leva essa pessoa até a secretaria, ora por essa pessoa lá no cantinho, no banco, para não interromper o culto. O diabo já está lá no corpo de alguém, e uma manifestação dele no corpo de alguém, muitas vezes, tem o propósito de atrapalhar a adoração da igreja, a adoração do povo, a adoração do servo de Deus. E aí a atenção é toda voltada para esta manifestação, que muitas vezes é proposital. Então o que nós precisamos fazer? Não supervalorizar essas questões. Se aparecer alguém possuído, ore por aquela pessoa. Se aparecer alguém endemoniado, vamos orar. Mas nem sempre o momento, dependendo da altura do culto, não é conveniente chamarmos na frente para orar, ao invés de orarmos de uma forma mais individual, particular, certo? A não ser que se manifestou ali na frente, dependendo o estadaiasco que o diabo causa, a reação deve ser rápida e nada de usar o microfone para perguntar: qual é o seu nome? Você veio fazer o quê? Você, quem é que fez macumba para ela? Ela é o marido dela? Ele tem outra mulher? Aí o diabo começa a falar um monte de coisa que a pessoa faz. Aí a gente fica filmando. Gente, para com isso. Filmar a pessoa endemoniada e depois coloca no Facebook, isso é colocar a pessoa ao ridículo.
expor pessoas que estão miseravelmente atormentados. Para quê? Aliás, eu fico pensando, para que esse negócio de filmar tudo que acontece num culto? A gente filma tanta besteira, mas não filma uma pregação, uma mensagem que vale a pena, que tem pregação que não vale nada, Deus me perdoe. Mas assim, por que a gente não filma um trecho da pregação e coloca no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, porque vai edificar? Não, a gente não faz isso. Mas se aparecer qualquer coisa estranha, alguém querendo bater no pastor, dar tiro no pastor, os irmãos brigando na porta da igreja, irmão puxando o cabelo da outra, e o pregador, quando a gente coloca do pregador, coloca só a parte que o pregador está descendo o rei na igreja. Mas a parte edificante, a parte que não é do pregador, que é da Bíblia Sagrada, a gente não coloca. Tem uns irmãos que pregam a palavra de Deus maravilhosamente, mas a gente só consegue ouvir as mensagens dele só a parte que ele ficou meio nervoso, que ele ficou meio exaltado, ou que ele ficou irado com alguma coisa. Na internet é o que mais tem isso. Aí alguém pega só aquele trecho, ou o engraçado, vai lá e coloca. A palavra de Deus, ela tem que ser exposta para edificação. Qual é a edificação que vai trazer, expor uma pessoa endemoniada no YouTube, na internet, essas palhaçadas que às vezes tem por aí? As pessoas vão orar por outro que está com a doença contagiosa, com doenças graves, pessoas que teve problemas familiares, aí diz que Deus deu uma revelação para ela, diz que Deus deu um livramento para aquela pessoa, porque o marido daquela pessoa é um prostituto, mata, rouba. Tudo bem, Deus pode dar revelação a você, servo de Deus, a respeito de uma esposa de uma irmã, da esposa de um irmão, de um filho, sim. Mas para que chamar uma pessoa na frente filmando, contando a história do outro, que nem no culto não foi? Para falar e fazer aquele chororô. Aí o pregador faz aquela coisa, porque aqui Deus manda falar, eu falo mesmo, porque Deus quando fala, é verdade ou não é? Diz aí se é verdade que estou dizendo para você, é mentira o que estou dizendo para você? Gente, o que edificação que esses espetáculos causam? A questão é, Deus usar uma pessoa não justifica o abuso de autoridade, o abuso de poder para fazer pessoas se arrastarem. Gente, quando a gente pede para alguém possuído, fala assim, vem de joelho, quem está indo de joelho não é o diabo, é a pessoa que está possuída. Só que o demônio, por meio do corpo daquela pessoa, faz coisas, pula, esperneia, mas quem vai ficar machucado? Você já tentou mostrar um vídeo de uma pessoa que foi possuída, que saiu batendo em todo mundo, e que alguém invocou um monte de demônio, no final a pessoa foi possuída, e aí orou para aquela pessoa, e aquela pessoa foi liberta? Aí dá esse vídeo para essa pessoa, o que ela fez, sem ela perceber, sem ela estar consciente. Mostra para essa pessoa e vê se ela vai dar algum glória a Deus. Para que serve isso? Para os ímpios zombar. Você quer saber de uma coisa? Tem hora que eu fico pensando assim, para um ímpio ver algumas partes dos nossos cultos, estou falando no geral, não estou falando da igreja onde eu congrego, e graças a Deus eu não vejo essas coisas assim, esses espetáculos, porque não é de Deus algumas coisas, certo? Eu fico pensando como é que o ímpio, depois de tudo isso, ele consegue ainda visitar a igreja. Como é que ele consegue entender o Evangelho? Nós precisamos olhar para as mensagens de Jesus, para as pregações de Jesus, para as prioridades de Jesus e assimilarmos isso. Chega de tanto zombaria com o contexto cristão evangélico. Gente, tem coisas que você filma aí na sua igreja, de espetáculo, que dá para discernir que não vai edificar. Não coloca isso na internet não. Não glorifica o nome de Deus. Não edifica. Só serve para zombaria. Nós precisamos entender isso. O culto é para Deus, não é para invocação de possessão demoníaca. Se os espíritos quiserem se manifestar, se manifeste, nós vamos lá
e oramos e pedimos Jesus para repreender. Agora, promover as ações do diabo, colocar Satanás num pedestal, usando o nome, para que orar para uma pessoa e ficar falando? Como é seu nome? É José? É Maria? É Antônio? Aí ele fala, aí depois que o espírito mal fala o nome, a pessoa que está orando já consultou, pesquisou no dicionário qual é a obra daquele tipo de espírito, o espírito enganador, aí mais um enganado começa a dizer, esse espírito atua em tal área, ele é na beleza da mulher, ele é nos casamentos, esse aqui opera. E se for, está possuída a pessoa, manda esse espírito embora, na autoridade do nome de Jesus. O culto a Deus, a adoração a Deus, não pode se transformar em um trabalho de exorcismo religioso. Disse, sei que acontece, já me deparei com tais situações, já fiz coisas que não farei mais, por isso você está sendo alertado. Para que dar tanto destaque para as obras do mal? Para atrair pessoas, curiosos, para acabar com o culto, para fazer pessoas se tornarem medrosas para voltar na próxima vez? Às vezes a gente vai orar por uma pessoa que diz assim, eu estou com dor de cabeça, não estou possuído, estou com dor de cabeça. E nós começamos a orar pela pessoa, ao invés de falar assim, Deus, se tiver algum espírito de doença, se existir algum espírito de enfermidade, repreenda, Senhor. Mas a gente já coloca a mão na cabeça da pessoa e ora pela pessoa como que estivesse possuída. Muitas pessoas tiram a mão do quem está orando e falam, tira a mão da minha cabeça e vai embora irada e não volta mais. O que a gente causou nessa pessoa? Um sintoma negativo? Deixou a pessoa contrariada? Quando a gente valoriza tanto essas questões malignas, que muitas vezes elas se confunde com algumas manifestações que nós falamos que é de renovo e de avivamento, só criamos mais dúvida, medo e supervalorização das manifestações malignas. Repito, os espíritos existem, possuem corpos, não vamos valorizar essas ações. Ele possuindo, ou seja, se manifestando, que a possessão é, o espírito está lá. Ele encontra uma barreira que vai contra ele. Então ele se manifesta. Quando o Espírito se manifesta quando alguém está orando, por quê? É uma reação dele contra o poder que está chegando para expulsá-lo. Não é que a pessoa entrou liberta e lá dentro o Espírito veio e entrou. A pessoa já entrou com o Espírito mal lhe acompanhando a sua vida. Só que quando acontece aquilo que nós chamamos de possessão, é a manifestação do Espírito reagindo contra o poder de Deus. O que a gente faz? Cala-te, vai embora. E Deus repreende e a pessoa é liberta. Então, precisamos olhar pela vida da pessoa e não expor a vida de quem está com aquele mal, com aquele espírito. Para concluir, priorize cultuar a Deus. Não use o microfone para fazer invocações de demônio, para que os demônios saiam do pai, saiam da mãe e entrem em outra pessoa, para que da corpo dessa pessoa esse espírito seja retirado. Não, eu não preciso orar por você que está ação, para que a doença do seu parente vá embora. Isso é coisa de espiritismo. Orar para que o mal do outro se manifeste em você, para daí o mal do outro lá sair. Não, Jesus, o homem disse Jesus, fala para Jesus que ele não precisa vir aqui, eu não sou digno de receber. Basta ele falar uma palavra e o meu criado sarará. Jesus, aonde estava, disse uma palavra, ordenou e o espírito foi embora. Assim como nós oramos por alguém que está no hospital. Você não crê? Nós não cremos que Jesus pode orar? Jesus pode expulsar um demônio em alguém que está lá no hospital? Sem precisar um espírito se manifestar através de outra pessoa que está lá. Então isso é supervalorização. Aí na desculpa que a gente faz assim, não, mas é uma maneira de Deus me usar. Irmãos, nós estamos cansados com essa conversinha fiada, certo?
de dizer, não, mas é a maneira que Deus me usa. Maneira que Deus usa? Não, é como você usa Deus ou como você reage como Deus te usa. Deus não fala, faça assim, 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 e você é padronizado. Até porque Deus não é nem repetitivo, toda vez tudo igual, tudo igual. Pode prestar atenção. Deus usa as pessoas, mas cada uma manifesta este dom de um modo. Mas não significa que é padronizado, que é só daquele modo. Você vai profetizar, profetiza só de um jeito. É de se desconfiar. Você vai pregar, prega só de um jeito. E isso não é de Deus não, meu irmão. Isso é coisa do homem. Isso é fanatismo, espírito, religiosidade. Então nós precisamos, Igreja de Jesus, tomarmos o cuidado para não invocarmos, não valorizarmos as possessões para a igreja, não. Na igreja eu não tenho que invocar nem nome de anjo de Deus, certo? Eu tenho que invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar será salvo. Buscar-me-eis e me achareis, de quando buscar todo o coração. Clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É invocar o Senhor. As outras coisas é a consequência dessa busca. E essas consequências serão resolvidas pelo poder, pela soberania e pela vontade de Deus. Então não supervaloriza as obras malignas. Tem gente, muitas vezes a gente ora expulsando demônio até na hora do alimento, irmão. Você está em casa, em paz, tem comida, está tudo cheirando saborosa. Agradeça pelo pão. Não, tem que expulsar o espírito devorador, que eu não sei onde encontrar esse espírito devorador. Me diz aonde é que na Bíblia existe algum espírito devorador, pelo amor de Deus. Onde na Bíblia que tem esse espírito? Mas a gente tem que, até na hora de comer, estar preocupado com os demônios. Gente, é hora de festa, de regozijo. Se os demônios reagirem, o problema dele. Ninguém vai tocar no servo de Deus. Aquele que é nascido de novo, o diabo não lhe toca. Se tentar tocar, nós temos um escudo. Somos protegidos. Agora, se você sentir uma certa manifestação, se você sentir uma ação contrária, você percebeu no seu espírito, viu alguma manifestação, você, como servo de Deus, tem autoridade de repreender. Tirando disso, fique em paz na sua casa, senão você vai atrair espírito maligno para a sua residência, para a sua vida, para a sua família, com tanta preocupação com ele. Ao invés de ser liberto, pode acontecer o contrário. Então, vai adorar a Deus, vai cultuar, adore ao Senhor. Espírito se manifestou, não queira saber do nome do demônio, manda embora. Manda embora. A casa de Deus, ou melhor, o lugar onde a gente cultua, se o Espírito se manifestar, ele tem que sair em nome de Jesus. Mas lá não é lugar de invocação. Se manifestar, vai embora em nome de Jesus. Mas não está tendo manifestação? Adore ao Senhor. Peça a Deus que não permita que nenhum mal venha a fazer isso. Peça ao Senhor que repreenda todo mal, mas sem tá dando tanta prioridade para a invocação a demônios. Tem tanta pessoa que recebe tanta oração de exorcismo e continua perturbado. Aí vai no psicólogo e resolveu o problema. E aí? Por quê? O psicólogo não fez oração. Porque às vezes a pessoa está com problema psicológico e a gente vai lá, sai capeta, sai espírito da cabeça dela, sai da cabeça dele. E o problema é outro. Outra hora, existem pessoas que a gente pensa que até Deus está fazendo um negócio e é coisa da cabeça dela, ou maligno. Precisamos então do dom, discernimento, de espírito. Invocai o nome do Senhor. E se o maligno se manifestar, ele vai ter que ir embora em nome de Jesus. Mas nada de supervalorizar essas manifestações. Esses nomes que o inimigo se dá, tantos apelidos que na macumbaria tem um nome, no espiritismo baixo tem outro, no médio espiritismo tem outro nome, no espiritismo, no alto espiritismo tem outro nome, no espiritismo científico tem outro nome. Gente, o demônio é enganador. Tem gente aí colocando vídeo falando que o diabo disse o que ele gosta e o que ele não gosta. O diabo é mentiroso até quando ele fala a verdade. Até as verdades dele é para nos enganar. Não que o diabo gosta de brinco. O diabo disse que gosta de batom.
O diabo diz que gosta disso. E o que o diabo diz... Gente, nós precisamos, para saber o que agrada a Deus, é a Bíblia. Nem se arcanjo, o Miguel vir aqui pregar o que tiver aqui, ó, não é para aceitar não, tá? Não estou falando de alguém fingindo ser anjo, arcanjo, não. Mesmo se for anjo de Deus, tá na Bíblia. Mesmo que algum de nós, o apóstolo Paulo fala, ou um anjo de Deus. Paulo não está dizendo que é um anjo fingindo, certo? Mesmo que um de nós, os apóstolos, ou um anjo de Deus, pregar outro evangelho, além daquilo que vos é anunciado, não acrediteis, é anátema. E aí, muitas vezes, nós acreditamos em doutrina de demônios, e o demônio vai fazer os meios de tentar provar que ele é verdadeiro. Aí tem pessoas que acreditam em revelação de alguém que foi no céu, revelação de gente que foi no inferno, mas não entende nada da Bíblia. Como você vai saber? Como eu vou saber se é verdade a revelação, profecia, o que o diabo diz ou não, o que o profeta disse ou não, se não tiver base aqui? Se não tiver base aqui, pode ser apóstolo, pastor, profeta, padre, macumbeiro, polícia, governo, não importa. Se não tiver base nas Sagradas Escrituras, desconsidere. O povo de Deus, Deus diz, foi destruído porque faltou o entendimento. Faltou conhecimento. Nós temos hoje a bússola e ficamos pegando informações com pessoas paralelas. Você tem o GPS ligado e fica pegando informações de endereço com pessoas que não têm o GPS. Gente, e por isso que às vezes somos enganados com a verdade na mão. Cuidado, os falsos profetas, os espíritos mal, usa meios de onde você não espera para te enganar. E você, se não for pelas Sagradas Escrituras, ele faz você entender que é verdade. Porque o diabo muitas vezes é aquele que mata a cobra e mostra a cobra morta. Mas não significa que é verdadeiro. Nem tudo que é real é verdadeiro. Então precisamos valorizar os princípios da palavra. Vou repetir o que eu disse no começo desse vídeo, que alguns irmãos que estão me vendo agora talvez não viu. Na Bíblia tem referência do nome de Deus cerca de 8.000 vezes. Referência a Satanás apenas 177 vezes aproximadamente. Por que é que em nossas orações falamos tanto do diabo? Por que é que em muitas pregações fala tanto no diabo? Por que é que nas brincadeiras se fala tanto no diabo? Gente, você está pensando que o diabo é um cachorro sem dente? Você já leu na Bíblia que o diabo é uma autoridade? Você já leu na Bíblia que o diabo também tem poder? Ele não é todo poderoso. Tem gente que fala, o diabo ele tem força e não poder. A Bíblia diz que ele tem poder. Então, não fica brincando com essas questões. Com o diabo, Deus lhe dará. E quando você consegue repreender, é Deus que está fazendo. Não somos nós. Então não vamos ficar brincando com o que é mais poderoso do que nós, porque nós só não somos destruídos pelo diabo assim, porque nós temos um Deus que nos protege. Você, nas mãos de Deus, o diabo não tocará em você, a não ser que Deus permita. Mas Deus também não vai ficar todo dia permitindo que o diabo toque nos seus filhos, porque não tem base bíblica para isso, certo? Então, queridos, adore a Deus em paz e Deus nos dará graça. Valorize a adoração, o louvor. E se tiver algum mal, vai sair no nome de Jesus. Deus abençoe. Compartilhe.